Por muitos e muitos séculos, o catolicismo romano, chamado de Igreja Católica Romana, ela ocultou a verdade da palavra de Deus, enterrando esta verdade debaixo de uma imensa parafernália de liturgias, de coisas místicas e esotéricas. Por séculos, essa instituição imensa dominou, assim por dizer, a palavra de Deus, porque em muitos países da Europa e também na Ásia, a palavra de Deus foi guardada apenas nos originais, grego e hebraico, aramaico, e o Novo Testamento se mantinha ali. Mas ela não era traduzida para as línguas das regiões e países, ela fora traduzida para o latim. E aqui no Ocidente, a Igreja Católica dominava esses manuscritos e a tradução da palavra de Deus para a língua latina. Por muitos séculos, a Igreja Católica Romana tinha um imenso poder sobre os países, dominando reis. Reis eram coroados pelo Papa. E assim a verdade esteve oculta, entre aspas, nunca perdida, obviamente. Então os estudos, eu tenho certeza que o início de tudo isso foi por volta do ano 313, quando o imperador Constantino declarou que todo o seu império seria agora cristão. Agora pense comigo, de repente, milhares de pagãos do mundo inteiro se viram obrigados a vestir a camisa do cristianismo. De maneira que eles começaram a frequentar igrejas por curiosidade ou por imposição, mas porque eles não conheciam a Deus, não tinham uma experiência real de conversão, então eles trouxeram para as suas igrejas e inundaram essas igrejas com ídolos de todos os tipos, suas casas, suas mentes, seus corações. E aqueles ídolos que eles adoravam e carregavam nos seus bolsos e tinham sobre as suas mesas, atrás das suas portas, começaram a receber nomes de santos, nomes de personagens da Bíblia, etc. E porque agora o império, o grande império romano, aquela força tremenda, tinha uma religião oficial declarada cristianismo, e esse império era localizado na cidade de Roma, na Itália, então essa igreja também tinha que ter a mesma aparência desse império. Ela tinha que receber uma estrutura imperial. E assim foi que a igreja, ou as igrejas localizadas na cidade de Roma, tiveram uma grande influência sobre muitas igrejas, e aos poucos esses laços que já existiam de fraternidade se tornaram laços formais de associação ao longo dos séculos. E se o Império Romano tinha toda a sua estrutura de imperador, não é, de senadores, de conselhos, guarda pretoriana, e todo o luxo, e toda a glória, e todas as coroas, e o ouro, etc., então essa igreja tinha que ter a mesma coisa, e aos poucos esses elementos começaram a passar para dentro dessa igreja, a partir do século IV, não é? 300 e alguma coisa, 13. E na igreja começou a se dar nomes e distinções a certos pastores, certos líderes, que se tornaram líderes de líderes, pastores dos pastores, pais dos pais, patros patrons, papa. Então você tem o imperador, você tem agora o papa na igreja. Você tem manto real e coroa real, você tem manto real e coroa real na igreja. Você tem uma estrutura gigantesca de prédios, de beleza e de glória no Império Romano, então catedrais, vitrais, sinos, etc. E toda aquela parafernália humana, junto com os ídolos grecos romanos, começaram a entrar aos poucos para dentro dessa igreja, que se espalhava por toda parte. E aí nós temos o catolicismo romano com suas doutrinas, que vão sendo formadas aos poucos. A doutrina do purgatório só surge por volta do século XII, a doutrina de Maria como mediadora só no século XIX, todas essas loucuras e heresias vão sendo adicionadas aos poucos à igreja chamada católica. Uma estrutura complexa, ideias estranhas, toda essa parafernália da liturgia começa a tomar conta da chamada igreja. E a palavra de Deus é aos poucos enterrada debaixo dessa parafernália. Mas queridos, você se recorda, não é? Ela não era mais pregada como antigamente na maioria das igrejas, pelo domínio do catolicismo romano. Tornou-se missa e era feito em latim. Talvez alguns aí que tenham pais com mais de 80 anos se recordam, seus pais missionários, que nesse país, até os anos 60, a missa era proferida em latim, com o padre virado para lá, com as costas para a congregação. Isso mudou a partir do Concílio Vaticano II. Isso imperou aí por 1.800 anos, 1.700 anos, missa em latim com o padre de costa, até os anos 60 aqui no Brasil. Isso acontecia dessa maneira. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas não poderiam ler a Bíblia, era sob o domínio de uma suposta igreja, e uma missa sem sentido, dirigida a Deus, supostamente como um sacrifício de Cristo que era repetido novamente e novamente. Cada missa é Cristo sendo sacrificado novamente na Igreja Católica, só que um sacrifício sem sangue, incruento.
de maneira que a hóstia se torna o corpo de Cristo de verdade para eles. Então todas essas loucuras pagãs começaram a entrar, e por meio do catolicismo romano, o paganismo foi trazido para o cristianismo, para o ocidente. Mas não pense que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo desapareceu, não. Porque a promessa do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, 25, é que Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. E assim, amigos, sempre houve igrejas fiéis, sempre houve igrejas locais espalhadas pelo mundo inteiro, fiéis à palavra de Deus, crentes de verdade que não dobraram os joelhos aos ídolos do paganismo católico romano. Muitos foram trucidados, destruídos, mortos, espalhados por toda parte, se reunindo em catacumbas, se reunindo em locais distantes, mas a igreja sempre existiu, e a palavra sempre foi proclamada, e o evangelho sempre foi proclamado também. Até que no tempo da graça de Deus, eu vou fechar esse resumo histórico no momento, quando aprove a Deus trazer um reavivamento sobre a sua igreja, e levantar um número de pastores e de igrejas diferentes em países diferentes, e dar ousadia a esses pregadores a que espalhassem o evangelho, não temendo a morte. Muitos e muitos e muitos foram mortos pela igreja católica. Então surge o que nós chamamos de um movimento de reforma da igreja. A palavra de Deus começa a ser traduzida do original para as línguas dos povos, não é? Em vários países da Europa. E dentro da própria instituição católica romana, muitos padres e monges, pelo estudo da palavra de Deus, começaram a conhecer a Cristo Jesus e foram salvos e saíram daquela instituição. E a questionar o distanciamento daquela instituição, da palavra de Deus, homens como John Hus e tantos outros, então o mais conhecido de todos, Martinho Lutero, e as suas 95 teses, não é, contra o ensino da Igreja Católica, que ele pregou na porta de uma igreja, mostrando e comparando com a palavra de Deus o distanciamento daquela igreja. E o seu desejo inicial era reformar a Igreja Católica, daí o termo reforma. Ele não queria sair imediatamente dela, levá-la de volta à palavra de Deus. Mas não foi o que aconteceu. Ele deixou a igreja, e muitos saíram com ele do meio do erro, e congregações foram estabelecidas em toda parte, e aqueles crentes que se reuniam escondidos começaram a ter mais ousadia, não é? E muitos líderes de países, não, condes, etc., tomaram a força e foram influenciados pela palavra. Muitos foram convertidos, dando espaço e poder à palavra de Deus para ser traduzida. Lutero foi protegido por um desses na Alemanha, e assim o Senhor abençoando a sua igreja novamente, e as décadas e os séculos vão passando, e mais força toma o movimento contra os pregadores, como Calvino, John Knox na Escócia, e os batistas na Inglaterra, e tantos outros, e aqueles grupos subterrâneos começaram a se unir, e há um grande líder aqui pregando a palavra de Deus, e esse grupo recebe o apelido desse líder, não é? Menonitas, esses porque batizam as pessoas de novo nesse país. Por que batizam? Porque eles foram batizados como bebê, na infância, são chamados de anabatistas. E aqueles outros que carregam a Bíblia debaixo do braço, os bíblias, batistas eram chamados de os bíblias no Brasil, porque iam para a igreja com a Bíblia. E tantos apelidos e tantos grupos, mas um retorno à palavra de Deus, um retorno às doutrinas da fé. E assim esses movimentos se espalham por toda parte, e uma vez que a palavra de Deus chega às mãos das pessoas, então conversão verdadeira, transformação e uma grande reforma. De maneira, queridos, que inicialmente o termo reforma foi utilizado então para designar aquele movimento inicial de reforma dentro da Igreja Católica por muitos ex-padres. E os princípios fundamentais desse movimento inicial, chamado de reforma protestante, eles são expressos naqueles chamados 5 solas que nós ouvimos o tempo todo, do latim, 5 somentes, ou 5 solas, que representam o que eles criam, em contradição ao que a Igreja Católica ensinava. 5 somentes, o primeiro deles somente a Bíblia, sola a Escritura, somente a palavra de Deus. Não a tradição dos papas, não as ideias do clero, somente a palavra de Deus tem verdadeira autoridade. Somente a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, a única fonte para a doutrina cristã, e deve estar acessível a todas as pessoas, somente as Escrituras. Então somente Cristo era uma outra afirmação daqueles primeiros reformadores. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, não o Papa, não os padres. Uma pessoa deve ir diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Daí somente Cristo Jesus. Grandes afirmações, somente a fé. Sola fide. Justificação diante de Deus é pela fé na palavra de Deus em Cristo Jesus.
somente recebido essas verdades pela fé. Nunca por meio de algo físico como batismo, crisma ou o que quer que seja, salvação somente pela fé em Cristo Jesus, por meio do arrependimento. Então, glória somente a Deus, só lhe deu glória, o ensinamento de que toda a glória deve ser dirigida a Deus somente. Os reformadores criam que seres humanos, mesmo aqueles santos canonizados pela Igreja Católica Romana, papas, hierarquias eclesiásticas, nenhum deles era digno da glória que estava sendo concedida a eles. Tamanha glória. O Papa usava, ainda usa, uma coroa com 3 coroas unidas, como Rei do céu, Rei da terra e Rei das regiões inferiores. Você sabia disso? Que glória não é dada a um mero homem. Mas eles diziam, não, somente Deus deve ser exaltado, somente Ele deve receber glória. Louvor e glória pertencem somente ao Senhor, porque é Ele que santifica e usa uma pessoa. Assim, somente pela palavra, salvação somente pela fé, por meio do Senhor Jesus Cristo e tantas outras afirmações, não é? E posteriormente, quando muitas pessoas obedeceram a palavra de Deus e saíram do meio católico, então veio essa palavra reformada designar o esforço de outros homens, como de Calvino, em Genebra, que foi muito mais além de Lutero, em termos de reformar a igreja. E se com Lutero, ao início da chamada Reforma Protestante, oficialmente falando, ainda com ele permanecia muito do ranço do catolicismo. Tanto é que a igreja luterana ainda traz muitos desses elementos hoje, no catolicismo romano. Mas com Calvino muito foi feito para purificar essa igreja na liturgia, no culto, etc., e devolver a preeminência à palavra de Deus, reformar a adoração, não mais adoração estética, mas uma adoração simples, racional, dirigida a Deus, não mais vitrais, incensos, sinos, procissões. Acabe com toda essa coisa e traga um culto reverente e simples a Deus, em espírito e em verdade. Reforma no governo, e assim, essas igrejas, a partir desse período, vieram a ser conhecidas como igrejas reformadas de acordo com a palavra de Deus. E o movimento segue em frente. Posteriormente, ele tomou uma outra significação ainda mais ampla, porque o termo reformado passa a ser identificado com o movimento puritano, ali a partir do século XVI, XVII em diante, na Inglaterra, na Holanda, na França, em tantos países onde a palavra de Deus se espalhava. Quem foram esses puritanos? Os puritanos foram crentes em Jesus de muitas igrejas que herdaram o legado dos reformadores primeiros. Ou seja, eles amavam a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus como a sua única fonte de autoridade em questões espirituais. Os puritanos eram crentes que perceberam que ainda havia muitos elementos da corrupta Igreja Católica influenciando as suas igrejas locais em seus países. E eles perceberam que muitas igrejas só foram reformadas parcialmente. E assim eles se entregaram, com a ajuda de Deus, e com grande esforço, a purificar as suas igrejas locais, enquanto eles próprios se esforçavam para purificar as suas vidas e viver uma vida de verdadeira santificação. Daí terem recebido o apelido de puritanos, porque buscavam a pureza da igreja e a pureza de suas próprias vidas. Foram pessoas, em séculos posteriores, que receberam o legado dos primeiros reformadores, que viram que ainda havia muito erro católico romano presente dentro das igrejas e se entregaram ao movimento de purificação da igreja, enquanto buscavam santificação em suas próprias vidas. Eram crentes de verdade, queridos, vidas voltadas para Deus, pastores fiéis e determinados, homens e mulheres que estudavam a palavra de Deus e amavam a palavra de Deus. De maneira que é nesse contexto que o termo reformado adquire esse elemento puritano. Bem, você percebe então a origem e o desenvolvimento do termo. Representa o esforço sincero de crentes verdadeiros de retornar à palavra de Deus. Inicialmente do século XIII ao século XVI, os primeiros reformadores, várias igrejas, Lutero, Calvino e tantos outros antes. O movimento puritano, o termo reformado adquire um aspecto mais amplo, desejo de pureza na adoração, pureza no serviço, pureza na minha vida cristã, em casa, entre familiares. O esforço vigoroso desses homens de reformar a igreja e purificá-la, em outras palavras, de retornar à palavra de Deus e tirar dali ideias humanas.